Então, teremos hoje o professor Márcio Pinhon de Oliveira com a gente. O Márcio é professor dos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado de Geografia da UF. Ele é doutor em Geografia Humana pela USP. Fez pós-doutorado na École des Hautes Études em Ciências Sociais, de Paris, e ele realiza pesquisas nas áreas de geografia urbana, políticas urbanas, gestão urbana, cidade e cidadania. É coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Urbanas, NEURB. Só um instantinho, chamar o Márcio aqui para ele... Oi, Márcio, obrigada por ter aceito o nosso convite. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite, para poder participar dessa conversa com vocês, no Festival do Conhecimento, e centrado nessa parte da cidade que nos é muito cara, o subúrbio, E queria, assim, agradecer também a todos aqueles que estão tendo essa oportunidade de conversar conosco aqui. Bem, eu queria esclarecer, embora a Teresa tenha feito referência, à festa, e quando eu falei com o Rafael, o aceite sobre falar sobre a festa, eu disse, eu posso falar da minha experiência e vivência sobre a festa no subúrbio. Mas, assim, enquanto pesquisa, nunca me dediquei, propriamente sobre a festa, embora tenha tido muito conhecimento sobre a festa através dos estudos das cidades, e através da cidade, através das suas relações, através do estudo do Rio de Janeiro, e da minha experiência também vivida, nos próprios subúrbios, Nascido e criado no subúrbio da Leopoldina, no bairro da Penha, E temos uma festa que sempre foi uma festa de referência para a cidade, a festa da Penha, Então, no mês de outubro. Então, quero dizer para vocês que, assim, a minha referência é sobre essa sociabilidade, ligada ao uso do espaço e à questão da cidadania, que é o que eu tenho mais especificamente trabalhado e pesquisado. Sobre processos de formação da cidade, história urbana, eu tenho um trabalho sobre o bairro de Bangu, a formação do bairro e a fábrica e o bairro, e esse processo de formação daquele que foi o bairro no subúrbio da Zona Oeste do Rio de Janeiro, E lá também encontro momentos em que a festa vai aparecer, E aí é importante lembrar, falar um pouquinho sobre o significado da festa na cidade, E Lewis Mumford, que é um historiador das cidades, E ele nos lembra que a festa é o momento e o lugar onde toda a cidade se encontra. Então, o lugar onde o único momento onde a cidade realmente se encontra, onde todas as pessoas podem se encontrar, em geral, são nesses momentos de festa. Fora isso, elas estão no processo do trabalho, da produção ou da reprodução, nas suas casas, Mas a festa é esse grande momento, de encontro e sociabilidade. E o Rio de Janeiro é fortemente marcado por isso. É só lembrar que qual o momento mais caro para o Rio de Janeiro, e nesse sentido do encontro, o significado que tem o carnaval, onde todas as pessoas de todas as classes sociais, de todos os tipos, de todos os gêneros, ocupam as ruas, e ali estabelecem
relações, né, e realizam aquilo que é o momento da festa, né? Seja do seu, no caso aí a grande festa de Mon, né, no Carnaval. Bem, então a festa é esse momento, esse lugar onde toda a cidade se encontra, né? Bem, as festas são tão antigas quanto as cidades, né? E as acompanham desde das suas origens, né? Bem, os tipos, os motivos, os santos comemorados nas festas podem ter mudado, né, ao longo do tempo, mas seu significado e papel no urbano permanecem. Que a festa é verdadeiramente um acontecimento, né, urbano, mesmo nas áreas que são áreas rurais, né, e regiões muito marcadas pela produção agrícola, né, agrária. Mesmo nesses lugares, quando há a realização de uma festa, que pode ser até por comemoração da colheita, essa festa vai se dar exatamente, né, vai se dar naquilo que é o espaço urbano desse local, dessa região, né? Ou seja, ela tem também esse significado como uma centralidade, né? Uma centralidade espacial. Ela promove esse momento de centralidade, né? Então, as festas são extremamente importantes, né? Como lugar de mediação da vida social. Não é o único, né? Mas esse lugar de mediação da vida social, onde os diferentes se encontram, se reúnem, dançam, trocam emoções, afetos, sentidos, expectativas, sonhos, fantasias, prazeres, amores, né? Então, a festa é fortemente marcada, né, por esses significados e como lugar de verdadeiramente espaço-tempo de mediação social. Bem, para falar um pouquinho das festas no subúrbio, né, eu diria que gostaria de falar um pouco naquilo que eu pontuei da festa como lugar de mediação. E é destacando que a festa não, ela é um espaço-tempo, um momento importante dessa mediação. No caso das festas que ocorrem nos bairros, né, o lugar se encontra e as pessoas se encontram, fazem esse lugar ali, exatamente, né? Bem, temos nos nossos subúrbios festas marcantes e importantes, como a própria Festa da Penha, do qual vou me referir a ela mais adiante, né? Mas o subúrbio, no seu cotidiano, no seu dia a dia, ele era marcado por outros lugares de mediação, de encontro social, entendendo esse lugar como um lugar de troca social, de troca cultural, de trocas afetivas, né? A escola, né, aparece como um desses lugares de mediação, né? E é interessante porque eu tive a minha infância e adolescência na Penha, né? E é interessante como a escola proporcionava esse encontro, né? O encontro com os diferentes tipos, e quando eu me refiro à escola, a escola pública, né? Do qual eu pude estudar, né? A escola pública municipal, o ginásio estadual depois, mas esse encontro daquele morador que era o morador da favela, do asfalto ou de outro bairro que vinha para estudar ali, mas que permitia esse encontro,
de diferentes tipos de pessoas, de diferentes grupos e classes sociais. A feira é um desse lugar também, as feiras dos bairros, né? Sendo que a feira já pega um outro tipo de pessoa, como as mulheres, né? Isso era muito mais comum, né? Assim, em relação as mulheres e as feiras representam aí outro lugar dessa mediação e troca, né? Como também os campos de futebol e o futebol, né? Hoje temos menos terrenos baldios, né? Mas haviam muitos terrenos baldios ainda, lá pelos anos 60, 70, né? E era possível isso no subúrbio. É interessante que a sociabilidade em torno do futebol, em torno desse encontro, né? Na medida que os terrenos baldios foram escasseando, né? É interessante como o encontro da esquina, do boteco, ele vai se encorpando e se reforçando como lugares também de encontro e sociabilidades, né? Embora haja uma tradição na nossa cidade, nos subúrbios, dos encontros de esquina, né? Bem, as festas religiosas, né? Já chego a elas, mas antes delas, numa escala menor, as festas juninas, né? Que depois se tornaram julinas, né? Mas essas festas eram festas de grande sociabilidade e que movimentavam o bairro, tirava os moradores das suas casas, não só as crianças, mas também os moradores em geral, na sua participação, né, e na sua preparação, que começava 2 a 1 mês ou mais, né, antes da própria realização, né, da festa junina. Em maio já estávamos todos procurando nos organizar para produzir esse momento e essa festa, né, que envolvia diferentes faixas etárias, dos avós aos pais, aos jovens, adolescentes, as crianças, quadrilhas. Hoje as festas se tornaram muito festas comerciais e de barracas, né? E as festas religiosas, né? Bem, nos subúrbios temos a festa da Penha, do qual eu vivia a festa da Penha, né? Nos preparávamos e nos esperávamos a festa da Penha, né? Que não era só uma festa do bairro, né? Era uma festa que envolvia, né? Que envolvia, sim, um número grande de pessoas de todos os outros bairros e da cidade. No caso da Festa da Penha tem um significado, aliás, era desde do século XIX, né? Que a Festa da Penha ganhou um significado de peregrinação, de participação de pessoas de toda a cidade e pessoas que vinham também de outros lugares, né, de outros estados, para essa festa. Havia um peso muito grande nessa festa da comunidade, na comunidade portuguesa, né? Então, os portugueses, por tradição, né, tinham um papel importante, né, e tinham, assim, uma ligação muito forte, né, com a Nossa Senhora da Penha, né, e, e, e programavam, chegavam muitas caravanas e ônibus, né, e no século XIX ainda, vinham de final do século XIX, depois com a ferrovia passaram a vir de trem também, desciam na Estação da Penha, mas antes desciam lá no que, próximo ao que é a Praia de Ramos hoje, na Avenida Brasil, desciam no cais ali do Porto de Mariangu, né?
como era chamado. E caminhavam, atravessavam o campo ali da antiga boiada, até chegar ao Arraial da Penha e acessar, né, a colina, né, nas famosas escadas com 365 degraus, né, um para cada dia do ano. Então, essa festa ela tem um papel importante, porque o colega Simas, que tem trabalho e pesquisa sobre a festa, né, já produziu artigos sobre a festa, mas ele conta do significado que a festa tinha na abertura e no lançamento do carnaval da cidade, né? Antes dos compositores da escola de samba apresentarem os seus sambas, eles se encontravam na Festa da Penha, nas suas barracas, né? E apresentavam os sambas, que posteriormente iriam fazer sucesso no carnaval da cidade, né? Então, a festa, ela ganha aí um sentido e um momento, né? No caso da Festa da Penha, que vai para além dessa sociabilidade do bairro, né? É um momento de sociabilidade da própria cidade ou de grande parte da população da cidade, né? De toda a cidade, eu diria, temos no Rio de Janeiro duas grandes festas, que é o Carnaval, né, e a passagem de ano, hoje o Réveillon, né, no espaço público, né, como isso acontece, muito, muito grande e expressiva das pessoas, né. Não poderia deixar de ressaltar, no caso dos bairros, né, dos blocos carnavalescos, que sempre eram muitos, né, e que também, logo após o Natal, começava a organização e a preparação, os ensaios em rua, isso também com um papel extremamente significativo, né, e acrescentaria aí também algo além dos blocos carnavalescos, né, que como um lugar de sociabilidade, né, e mediação, acrescentaria os clubes, né, que também tinham um papel. Cada bairro tinha um clube, e esse clube, alguns se tornaram clubes de futebol e competiam, né, como Olaria tinha o seu clube, Bom Sucesso, Madureira, Bangu, e sempre em torno do futebol também girava festa, girava os blocos carnavalescos, o carnaval, né? E as próprias festas, as festas religiosas, né? Então, eu diria que a festa no subúrbio ela tem um papel muito, muito expressivo, a começar pelo que a Teresa falou, e aí eu já finalizo, depois podemos retomar no debate, né? Isso. Daquele lugar de encontro no espaço público, né? Aquele lugar de encontro que pode ser esquina, pode ser para o futebol, pode ser para uma festa julina, pode ser para uma festa de paróquia, e isso sempre foi muito, muito forte, muito rico nos subúrbios, né? Então, gostaria de destacar aqui, né? E mais do que um habitat, é importante a gente ter essa clareza, né? De como o habitar é que faz a festa, e não o habitat. O habitar no sentido da construção das suas relações, né? Ele que faz a festa e cria o acontecimento, né? Porque muitas vezes olhamos os lugares, os bairros como habitat,
mas o verdadeiro sentido que vai produzir a sociabilidade suburbana é um modo próprio, né, de relação em que o habitar, né, necessariamente passa por essa necessidade de troca, de mediação e de interação social e cultural, né? Ficaria por aqui e podemos voltar mais adiante depois na nossa conversa. Muito obrigado mais uma vez. Interessantíssimo, Márcio. Sem dúvida, a gente pode dizer que a gente tem essa impressão, né, que o Rio é uma cidade festiva, né? Mas, na verdade, todas as cidades, né, a festa é inerente à cidade, né, às formações urbanas. Né? Isso é muito interessante. Eu, como estudiosa do carnaval, principalmente do carnaval de rua, né, eu observo muito, né, como esse processo do carnaval de rua aconteceu na nossa cidade, que é muito peculiar, né, muito interessante, e, inclusive, eu tenho uma impressão que eu até gostaria depois de debater com vocês, de conversar com vocês sobre isso. A minha impressão é que o carnaval de rua, que tomou, né, as ruas do Rio de Janeiro, ele acaba se destacando mais na Zona Sul, no século XXI, né, no início dos anos 2000 para cá, e ele acaba perdendo, o carnaval acaba perdendo força um pouco, o carnaval de rua no subúrbio, mas o que não quer dizer que não hajam outras festas que ganham mais destaque até, né, nas regiões suburbanas, como a festa junina, que eu tenho a impressão, isso é totalmente empírico, é uma impressão, a impressão que a festa junina acaba ganhando muita força nos subúrbios, a partir do momento em que o carnaval ganha força na Zona Sul, até como se a questão da cidade, que realmente é dividida pelo túnel, acabasse dividindo também as festas. Né? Então, é muito interessante mesmo. A gente Se você me permite, eu não sei se ganha mais força o carnaval na Zona Sul do Rio de Janeiro em relação ao subúrbio, né? Ou se o carnaval do subúrbio fica invisibilizado frente, né, a o grande enfoque que se dá aos blocos e carnavais de rua, né, no centro do Rio e no subúrbio. Porque esse carnaval ele nunca deixou de existir. Nos momentos mais difíceis da ditadura, o carnaval de rua e os blocos mantêm uma chama viva do carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Daí o cacique de Ramos, né, na Leopoldina também, Exato. que não nos deixa mentir, né? Toda Daí razão. né, os boêmios de Irajá, né? Daí os carnavais de ruas famosos, né? Como em Madureira, como na própria Penha, na Avenida Lobo Júnior, como na Nossa Senhora das Graças, em Ramos, como em outros bairros, né, da cidade também, da Central, né, nos subúrbios da Central. Né. Então, é muito importante essa questão. Eu acho que eles nunca deixaram de existir. Eu acho que é até um modo de existência da vida no subúrbio, né? Essa necessidade de se organizar para o carnaval, é como se fizesse parte da própria vida, né? Muito Essa, importante. essa é a minha experiência que eu tenho, não só menos como investigador, mas como pessoa, né? Como folião, a organização do espaço urbano, da onde as pessoas circulam, né? Não é mesmo? Eu não mencionei uma outra festa, teria a festa de São Jorge, lá em Quintino, né? Mas eu não mencionei uma outra festa, que essa tem uma porosidade em todos os subúrbios. E ainda permanece hoje, de algum modo, né?
mas com o advento aí da rodoviária, dos automóveis, isso foi tirando, né, as pessoas da rua e, sobretudo, as crianças. Mas é a festa de São Cosme e São Damião, né? E o grande movimento e mobilização que há na rua, né, no dia de São Cosme e São Damião, né? E é algo presente, algo visível, e eu tenho muitas boas recordações da minha infância nessa festa e nesse dia, né? Uma coisa assim muito forte. Eu queria te perguntar exatamente, passar a palavra para o Rafael, e que ele responda essa pergunta, qual é a festa que você mais gosta? A festa que eu mais gosto, se eu for pela minha afetividade e memória de criança, é São Cosme e São Damião, né? Mas se eu for por aquilo que já é de um outro momento de vida, da juventude, é o carnaval, né? E a forma como as pessoas... A gente não imagina que daquele grupo, assim, aparentemente baby, né? Que não tem muita organização, é tudo muito espontâneo e improvisado, vai sair um desfile espetacular ou vai seguir numa bateria que vai ser aquela bateria que vai arrastar uma multidão, entendeu? Isso era muito impressionante. Ou eu falo disso também pelo famoso o bloco de sujo, como se chamava, né? Ou o bloco da lata. Ainda na lata de 50 litros de óleo ou de banha que se batia e saía pela rua. E bastava um bumbo, uns reco-recos e uns chocalhos, e se fazia uma festa no carnaval. Eu digo isso vivido por mim nos final dos anos 60, 70, na juventude. Opa. E uma coisa muito rica. Um exemplo de que, assim, eu te quero dizer a você, não de algo, de um modelo teórico de participação, de democracia, de resistência, mas um modelo, para mim, né, de uma experienciação, de uma experiência em ação, de vida, né, e de existência, né, através da própria organização desses blocos, né? E os blocos, embora não são muito enfatizados, eles têm uma importância muito grande e eles são berços, nascedouros das futuras escolas de samba, né? Quase todas as escolas de samba nasceram de antigos blocos. E boa parte de blocos nasceram de times de futebol dos bairros organizados. Os blocos tinham um time, os blocos se organizavam, criaram depois, no outro patamar aí, as escolas de samba, né? E tinha essa relação. Tem uma coisa de gênero de festas também, né? As festas religiosas não são, que têm mais porosidade, também são as festas afro, e não somente as festas religiosas de paróquias, mas essas também tinham um papel importante. E essas são várias ao longo do ano, né? A depender da entidade, lá do santo que está sendo cultuado, né? Então, é isso. Deixa eu apresentar, então, o Justino, é doutor em História Social pela USP, é professor e pesquisador do Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio. Eu acho que talvez muita gente já tenha ouvido falar, já conheça, porque o Justino ele é o autor de um método de ensino e pesquisa para as escolas de nível de ensino médio e fundamental, que se chama História do Lugar. Certamente ele vai falar um pouco sobre isso e vai nos falar muito, certamente também, sobre esse processo de formação
né, dos subúrbios, e como essa sociabilidade das festas influenciou também nesse processo de formação dos subúrbios. De todos, eu poderia saber qual é a festa preferida. Então, agora eu vou passar a palavra para o Rafael, que já... Eu queria agradecer ao professor Márcio Pinhon, que fez uma bela apresentação. Já aproveito para dizer que o Márcio Pinhon é um dos responsáveis por essa publicação, junto com o professor Nelson da Nóbrega Fernandes, um dos trabalhos mais referenciais para os estudos da história dos subúrbios, os 150 anos de história do subúrbio, que foi um seminário organizado pelo mestre, né, Nelson da Nóbrega Fernandes, saudoso, que nos deixou, infelizmente, em 2014, mas que deixou uma grande produção para que a gente possa analisar e pensar os subúrbios, junto com o professor Márcio Pinhon, que fizeram um seminário maravilhoso em 2008, que virou esse livro que eu indico para que todos tenham acesso e possam entender a importância dessa produção. Eu já vou falar um pouquinho mais do Nelson da Nóbrega, mas eu só queria lembrar uma coisa. Antes de começar, e já que a gente está falando dessa questão da precarização, eu lembro muito da letra Sala de Recepção, né, que virou um hino na voz do Cartola, que começa falando, né, habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre, como pode Mangueira cantar? Ou seja, essa reflexão que o próprio Cartola sugere, como se pode cantar, como se pode celebrar a vida em tempos tão difíceis, né? Como se pode tentar resistir e reexistir no meio dessa adversidade. E eu lembro também de uma outra fala da tia Maria do Jongo, muito importante, né, que também nos deixou, infelizmente, muito recentemente. Em maio, agora, a gente celebrou um ano, rememorou um ano, perdão, dessa grande perda. Eu lembro de um documentário que ela dá falando sobre a história do Império, e que ela diz, olha, a gente tinha que ir lá embaixo, pegar água num balde, numa lata pesada, botar aquilo na cabeça e subir a serrinha. Então, se a gente não cantasse, se a gente não se animasse com o canto, né, como é que a gente teria disposição para fazer isso? Então, desses ensinamentos de nomes como esses, ancestrais, né, de nomes como o próprio Pixinguinha, nascido em Piedade, no subúrbio de Piedade, que fez a sua musicalidade tomar o mundo a partir de Ramos, né, e da França, principalmente, quando ele foi convidado. Eu lembro que ele expressou em musicalidade, né, toda essa importância do seu olhar suburbano, de um negro, né, que foi barrado na porta do Copacabana Palace e fez um choro lindo chamado Lamento para contar essa história, já como um músico conhecido, né. Eu relembro nomes como Vovó Maria Joana, porque ela representa o jongo da Serrinha, Paulo da Portela, porque representa o samba, né, de Madureira, Paulo Cruz, o próprio Pixinguinha, que representa o choro. E a gente poderia falar de vários nomes que representam essa cultura, essa sociabilidade que se produz, que gera sentido a essas festas que a gente está falando aqui. No centenário de Elisete Cardoso, né, ontem, uma suburbana que nasceu na Rua Ceará, ali na Praça da Bandeira de São Cristóvão, que morou em Madureira e que tinha uma relação muito grande com Lucas, foi madrinha de Lucas, né? E é importante que a gente fale, era uma atuante na Mangueira, na Portela, perdão, é importante que a gente fale sobre isso. E isso é tão importante, por isso que eu fiz questão de parar aqui, que quando a gente abre um segundo livro, que talvez, na minha opinião, seja um dos mais representativos para a gente pensar e problematizar os subúrbios, que é um livro do professor Nelson da Nóbrega Fernandes, O Rapto Ideológico, né, da categoria subúrbio, de 1858 a 1945. Quando ele produz esse material, ele começa o livro dele, aqui no capítulo 1, com o Baião da Penha. E ele começa exatamente assim, ele começa dizendo, né, demonstrando a minha fé, vou subir a penha a pé para fazer minha oração. Vou pedir à padroeira numa prece verdadeira que proteja o meu baião. Nossa Senhora da Penha, sua voz talvez não tenha o poder de te exaltar, mas da bênção padroeira para essa gente brasileira que quer paz para trabalhar. Bom, usei aqui 3 grandes referências, né? Cartola, Tia Maria do Jongo e o Baião da Penha, do grande Gonzaguinha, né? Do grande Gonzagão que gravou, mas que é do Guido Moraes e do Davi Nasser, para falar basicamente da mesma coisa.
essa voz, essa musicalidade, essa sociabilidade que nos dá força para trabalhar, para lutar, para resistir, né, a tudo isso. E dentro dessa lógica, né, eu estou dando algumas indicações bibliográficas aqui, porque eu acho importante, o próprio Nelson Nóbrega Fernandes fez uma pesquisa maravilhosa sobre as escolas de samba, né? Escolas de samba, sujeitos celebrantes e objetos celebrados. Então, essas referências que eu estou passando para vocês são algumas referências que nortearam a minha formação e que me trouxeram até organizar o Diálogo Suburbano, onde eu escrevo, inclusive, um artigo que fala sobre a importância da Festa da Penha e dessas relações de sociabilidade. A minha obra, a minha produção, perdão, é muito pautada na obra do Thompson, da História Social Inglesa, né, principalmente de um livro chamado Costumes em Comum, onde os costumes populares da Inglaterra, onde as experiências desses trabalhadores, desses moradores, formavam, né, os seus códigos morais, formavam as suas relações, as suas formas de luta, as suas formas de construção do cotidiano. E é sobre isso que a gente precisa falar. A gente está falando sobre um cotidiano muito potente que surge dessas festas, né? Eu podia citar várias festas. Eu estava, antes de começar aqui, falando com o pessoal do IHGBI, do Instituto Histórico e Geográfico da Baixada de Irajá, um instituto, inclusive, que o nosso professor, né, Joaquim Justino Moura dos Santos, é um dos colaboradores, fundadores, inclusive, é um dos padrinhos do movimento, que depois foi se desenvolver com o seu Ronaldo Martins e também com o seu Gusmão. A gente estava conversando antes, quantas festas existem no subúrbio, são tantas, que a gente às vezes nem consegue mapear. Eu estava conversando com a Karen Barros, conversando com a Celeste, conversando com o Ronaldo, conversando com o Carlos, com as pessoas do coletivo, que são muitas, e a gente estava falando aqui, lembrando de algumas que todo mundo conhece e se identifica na cidade, né? O carnaval, a gente se identifica na cidade, mas os bate-bolas, a gente identifica eles aonde? Em Marechal Hermes, nos subúrbios, né? Desde Santa Cruz, quando surgiu as bexigas do Matadouro de Santa Cruz, né, até os dias de hoje. Quando a gente fala da festa de São Jorge de Quintino, mas a gente tem que lembrar que ela também acontece na Pavuna, em vários outros lugares da cidade. Quando a gente fala das festas juninas, ótimo o Márcio Pion ter lembrado das festas juninas, que são festas de terreiro, né, que são festas importantes para a sociabilidade, porque também é o período que se cultua não só, né, São Paulo, não só São João, Santo Antônio, mas também se cultua Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, né? O orixá do fogo, desse fogo que é celebrado nas festas juninas. Então é muito importante que a gente fale dessas festas, da festa de Cosme e Damião, das malhações de Judas, que se tornam festas, mas das festas de todos os santos, né? A gente podia falar aqui de São Sebastião, em Olaria, da festa de Santa Bárbara, de Rocha Miranda, da Folia de Reis, da Formiga, do Borel, o Maracatu, o jongo, que também é da Serrinha, mas que também acontece no Salgueiro, na Zona Norte, na Tijuca, o Boi de Lucas, a festa do Divino Espírito Santo do Encantado, e essa eu vou falar por último, a festa da Penha. Então, uma série de festas que a gente podia aqui apontar, e eu só peguei algumas, que são elementos constituidores dessa nossa identidade, desse nosso pertencimento ao local, porque quando você faz uma festa, você tem que reconhecer aquele local como seu, né? Você se apropria dele, isso é muito importante. Aqui nos subúrbios é muito comum, na minha própria rua aqui, eu moro no Engenho Novo, uma vez eu fui entrar de carro e eu não pude entrar na minha rua porque estava no meio da rua uma festa de aniversário de criança e eles colocaram uma barraca dessas que antigamente a gente chamava de paraquedas, né? Como se fosse uma lona de circo com um mastro no meio da rua, se apropriando da rua. Então, ou seja, a festa é um elemento que transborda o espaço físico, né, e privado da casa e que vai para a rua. Esse exemplo, para mim, é muito importante, porque no meu artigo, no livro do Diálogos Suburbanos, eu coloquei uma foto que representa esse artigo, deixa eu só achar aqui a primeira foto, eu vou até trazer aqui o original para vocês verem. É uma casa, né, uma foto de 1948, na rua Cruz e Souza, onde está acontecendo a festa do Divino Espírito Santo. E eu peguei a foto aqui original, que foi cedida por uma moradora, dona Isa, tá? Olha só a foto aqui. Se você for ver bem, as pessoas estão aqui todas preparadas na rua, esperando a procissão com o boizinho passar, uma casa antiga, né? Aqui, ó, muita gente ali curtindo, ou seja, extrapolando o espaço físico da casa. A foto é de 1948, extrapolando o espaço físico da casa de uma festa que acontece nessa igreja aqui, ó, a festa do Divino Espírito Santo, uma igrejinha no Encantado, na Rua Cruz de Souza, né, de 1931, essa nova capelinha, mas essa tradição já existia muito antes disso ali.
Então, isso aqui é só para mostrar alguns exemplos. Desculpe estar usando esse recurso, eu podia espelhar, mas eu não sou muito bom nessas tecnologias. Isso aqui é só um exemplo para a gente mostrar, né, como é importante, e a gente precisa avançar muito no estudo dessas sociabilidades e no estudo dessas festas dos subúrbios, principalmente nessas festas que acontecem a partir do período republicano. Ué, Rafael, mas as festas não são muito anteriores ao período republicano? Sim. Um exemplo da própria Festa do Divino, que eu citei aqui, a professora Marta Abreu, que tem um livro ótimo sobre ela, sobre a festa do Império do Divino, onde ela fala da importância dessa festa no Rio de Janeiro, né, festas religiosas, culturas populares no Rio de Janeiro, de 1830 a 1900, mas essa era uma das festas consideradas uma das mais importantes do calendário de festividades do período imperial. Esse livro é maravilhoso, mostra essas relações sociais, as barracas que existiam, como os escravos podiam participar e interferiam nessas festas, né? Que é importantíssimo a gente falar isso, né? Grande parte dessa nossa ancestralidade, dessa nossa musicalidade, se deve a essas diásporas africanas, né? O Rio de Janeiro foi o maior entreposto de escravos das Américas, né? A gente estima que cerca de 2 milhões de africanos desembarcaram aqui, que produziram essas nossas sociabilidades. Então, é muito importante que a gente reverencie e fale sobre isso. Meu filho também aparecendo ali no fundo. Tudo bom, filho? Então, já que essas festas são anteriores ao período republicano, por que sua fala vai se reportar especificamente ao período republicano, Rafael? Bom, por duas questões que eu acho importante, que foi onde eu preparei a fala aqui. Espero que ainda tenha um tempinho para falar. A gente está falando de 130 anos de república, né? Essa república começou com um golpe, o golpe de 15 de novembro de 1889, e essa república que tinha como grande projeto, né, e aí eu digo projeto no sentido de atrair os interesses da população, o projeto que ela vendia, que ela alegava vender, era o projeto da representatividade, da maior representatividade, que a monarquia era algo atrasado, né, e que a república traria essa participação popular, né, que de fato não aconteceu. E aí vem a grande questão. Por isso que a nossa república foi uma república que gerou uma produção, uma exclusão, né, social, eu não gosto dessa palavra, mas uma certa estratificação, né, uma segregação socioespacial que configurou os subúrbios. E aí eu vou pegar uma citação que o professor Sidney Chalhoub faz no Cidade Febril, quando ele começa a falar exatamente sobre essas reformas urbanas que começaram em 1870, com a Comissão de Melhoramentos Imperiais. Ele pega uma fala do Pereira Rego, que era o presidente da Comissão de Melhoramentos, e ele fala assim, quando ele está falando em higienização do centro, em criar novas lógicas morais para a região central, em plena proclamação republicana, ele vai falar, para onde nós vamos mandar esses pobres se a gente quiser sanear esse centro? Seria, por certo, uma preocupação de suma utilidade. Mas para onde mandaríamos mais de 20 mil pessoas? Quem as sustentaria? Quem as guardaria para que não fugissem e voltassem para os focos de infecção? Quem pagaria seus salários reclamados, uma vez que foram tiradas, saídas contra sua vontade de seus domicílios? Onde há habitações para acomodar toda essa gente? Então, essa fala representa bem esse projeto de segregação socioespacial que estava em curso e que tentou, né, de certa forma, expulsar para as áreas para os arrabaldes, para as áreas mais distantes da cidade que se urbanizava, esses grupos sociais, né, que fizeram e que construíram a festa nos subúrbios. Então é importante falar sobre isso, porque o trabalho do Justino apresenta vários dados com relação a esse deslocamento populacional em direção aos subúrbios, e é bom perceber como isso não representava o projeto de cidadania que se esperava. Ou seja, esse livrozinho do Zé Murilo de Carvalho, um livro muito bom, Cidadania no Brasil, Um Longo Caminho, demonstra claramente como esse caminho ainda não foi atingido, como nós ainda precisamos, de certa forma, lutar para conseguir garantir a nossa cidadania. E um exemplo claro disso é que a musicalidade representa uma forma potente de lutar contra isso. Eu vou dar alguns exemplos finais para acabar aqui. Eu lembro muito do Lima Barreto, no Triste Fim do Policarpo Quaresma, quando existia um personagem do livro, o Ricardo Coração dos Outros, que era um cara que tocava viola, e que o Lima Barreto fala, olha, você é um gênio. E o Ricardo Coração dos Outros fala, eu sou um gênio do subúrbio, destes caixotinhos humanos. E ele fala, não, você é um gênio do Brasil, né? Porque a modinha é uma música brasileira. Então ele está valorizando a música brasileira. Aí eu lembro também do artigo criminal, né, do Código Vadiagem, que veio junto com a Constituição de 1891, que para macular,
que para, de certa forma, tentar impedir essas manifestações populares tão potentes que existiam, né, no entorno do terreiro da Tia Seata, e que existiam nessa região que nós chamamos de Pequena África, mas que era, né, uma grande área em expansão da Praça 11 e até a Cidade Nova, o artigo Vadiagem, ele previa a detenção de quem tivesse, de certa forma, indo contra a cultura que a elite queria implementar. E samba, e jongo, né, e religiosidade africana eram enquadrados como vadiagem. E aí eu lembro muito bem de uma música que eu cantava nos subúrbios, que representa essa sociabilidade, que é o Pai Francisco. A gente, quando era criança, nas rodas de subúrbios, a gente cantava, né? Pai Francisco entrou na roda, tocando o seu violão. Peraí, violão? Tocando violão num período da lei de vadiagem? Se está tocando violão, não está trabalhando, prende esse cara. E aí a música fala, vem de lá seu delegado e Pai Francisco foi para a prisão. Só que ele não podia ficar preso, o artigo vadiagem só previa detenção. Então você vai deter ele para averiguação, né? Obviamente vai dar uns tapas para não ter que se estressar novamente com aquele cara, essa era a lógica, né, dessa república repressiva. E aí a letra da nossa canção nos subúrbios dizia no final, Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, vem de lá seu delegado, Pai Francisco foi para a prisão, mas ele vem, todo arrebentado, parece um boneco desengonçado, ou seja, ele apanhou, né? Então, mas ele não parou de cantar, isso é muito importante. O Zeca Pagodinho tem um samba que ele regravou, do Beto Sem Braço, chamado Delegado Chico Palha. Ele fala, Delegado Chico Palha, sem alma nem coração, não quer samba nem curimba na sua jurisdição. Ele não prendia malandro, só batia. Era um homem muito forte, com um gênio violento, acabava a festa-pau e ainda quebrava os instrumentos. Né? Se você for lembrar, o Batuque da Cozinha, Se Há Não Quer, que é do próprio Donga, que o Martinho da Vila regravou, ele fala no final da letra, né? Seu delegado, por favor, não me leve para a prisão, eu não moro nessa casa de habitação. Eu vim pegar apenas o meu violão que está empenhado com o tal João, que faltou com respeito ao cidadão, que era ele, que não era o morador do cortiço. Então, essas referências que eu fiz questão de trazer aqui agora para mostrar, é que a festa é um momento de subversão da ordem, que a festa é uma forma de resistência, né? Que a vida social nas fábricas, nos subúrbios, nas periferias, criou esse mecanismo como um mecanismo potente de reconhecimento dessas identidades e de luta contra a repressão nesse momento da Primeira República. Tudo bom? Começando, então, pelo subúrbio, sua consolidação no tempo e no espaço, né? E as suas funções econômicas e sociais iniciais, né? Nós temos, a princípio, eu acredito, e com base em fontes estudadas, aliás, bastante estudadas, né, que o subúrbio, na realidade, se forma mesmo de maneira mais definitiva, se consolida mesmo, ali entre os anos 1890 e 1920. Em termos do espaço, né, a localização espacial desse subúrbio, eu, a princípio, localizei por mapas, fotografias, por dados estatísticos e uma série de outras fontes escritas e manuscritas, né, a sua posição espacial, a sua situação espacial nas freguesias de Inhaúma e de Irajá. Essas duas freguesias eram as mais próximas do centro da cidade, já ali no final do século XIX, né? Eram freguesias rurais que já vinham de longa data, né, vivendo essa vida rural, né, inicialmente como produtoras de açúcar ou de rapadura para exportação e de cachaça, né, mas ao mesmo tempo produtoras também de alimentos de gêneros os mais diversos para o abastecimento da cidade, né? O açúcar e a cachaça certamente para exportação. Mas, então, nós temos aí essa região, né, formada pelas duas freguesias de Inhaúma e Irajá, que hoje em dia ocupariam mais de 80 bairros do município do Rio de Janeiro, na área que nós conhecemos como subúrbio carioca, né? Com relação à função, o papel desempenhado por essa região, né, inicial, que vai caracterizá-la como subúrbio, propriamente dito, como eu chamo, é a função de se tornar uma área residencial para trabalhadores, né, que ali vão residir
e trabalhar no centro da cidade, né? Nós vamos ver melhor isso um pouquinho mais à frente, né? Mas, de qualquer maneira, esse o papel que eu vejo o subúrbio desempenhar inicialmente e durante esse processo inicial dele de formação e de consolidação, né? Nós temos, então, um segundo item, né, que nós vamos trabalhar. Quer dizer, a formação do subúrbio, ela, na realidade, ela vem de longa data, né? Nós podemos fazer conexões até com a abertura dos portos, com a chegada dos imigrantes estrangeiros, que é exatamente a abertura dos portos, que abre também a entrada de imigrantes estrangeiros, que vão formar a classe trabalhadora futuramente, que vão estar formando já as camadas livres de trabalhadores já no século XIX, né? E já criando um problema que não existia, que é o problema da habitação popular, né? Afinal de contas, os escravos moravam por conta de seus donos, de seus senhores, né? Destacar aqui uma pergunta do Fábio, que até eu mesma já posso tentar responder, de certa forma, da minha área aqui, que, na verdade, quais os impactos a Covid-19 vai deixar em relação às festas populares, né? Em relação ao carnaval de rua, Fábio, no qual eu milito, certamente, muitos impactos, né, que a gente já está vendo desde agora. Muitos coletivos de carnaval de rua estão se mobilizando. O carnaval de rua ele tem uma ligação mais direta, né, com a questão política. Não que as outras festas não tenham, né? Todas as festas têm essa conexão com a política, né? São exatamente o estar na cidade, como o Pignon bem disse. E, obviamente, que estar na cidade é a política, se fazendo, né? Ali no espaço e no tempo. O carnaval de rua ele tem uma ligação muito direta, né? Então, muitos coletivos estão se mobilizando nesse momento nas atividades justamente de auxílio a comunidades, de auxílios emergenciais. E está acontecendo uma coisa muito interessante, até fazendo aqui um parênteses, o carnaval de rua no Rio de Janeiro sempre foi muito distante do carnaval do sambódromo, quer dizer, sempre teve uma dicotomia aí, sempre teve uma divisão clara. E agora está se observando nas redes sociais, que isso é o bacana também, né? No virtual, traz novas sociabilidades, uma conexão entre escolas de samba e blocos para essa mobilização, para esses auxílios, para cuidar de quem a gente tem que cuidar agora, né? Mas certamente o impacto vai ser muito grande e no carnaval já está praticamente tomada a decisão de que ele só vai acontecer quando a vacina chegar. Não sei em relação às outras festas, se vocês têm notícias aí, pessoal. A segunda fase da flexibilização já está considerando eventos com 1/3 da sua capacidade, né? O que cá entre nós é um risco enorme, né? Vamos ver como é que as pessoas vão se posicionar, porque no fundo é a decisão de cada um em relação aos cuidados, né, tão necessários. Mas eu li que já ia ser possível fazer alguns eventos. Enfim, ainda é uma coisa muito discutível. Pignon, pode fazer seu comentário, desculpa te interromper. Sim, não, que isso. Foi importante, foi rico, porque você que tem mais envolvimento realmente com a nossa maior festa, que é o Carnaval, né? Mas quero dizer que nós vamos ter que repensar a festa, porque vamos ter que repensar a cidade. A curto prazo, estamos diante da contingência, certo? Porque, do ponto de vista dos sentidos, que são sentidos inerentes à cidade, o encontro, a celebração, a confraternização é um desses sentidos, né, que faz com que a cidade seja a cidade,
né, e não outro lugar fora dela, né? Quer dizer, então, em grande parte, essa centralidade que é da festa é a própria centralidade da cidade. Faz parte, é inerente àquilo que é o modo de existir urbano, tá? E isso também desde da antiguidade, né? E sempre existiram festas. Já houve peste, já houve, né, gripe espanhola, já houve, e as festas não acabaram. Porque se as festas acabassem, né, acaba a vida. Não faz. E acaba a própria forma de, eu diria, de realizar a cidade, né? E eu diria com uma simultaneidade de todos. Porque a cidade se realiza, mas nós não vemos a cidade se realizar, né? Em função da divisão social do trabalho. Então, está cada um num bairro, cada um num canto, no seu cotidiano, e nós não vivemos a cidade, nós vivemos, né, fragmentos da cidade, ou vivemos a mobilidade cotidiana no curso da cidade. Nós não vivemos a cidade. Então, a festa, sobretudo a festa das cidades, ou a festa que engloba, né, e toda a cidade, é o acontecimento da cidade, e para nós, essa grande festa poderia ser a de São Sebastião, né, do Rio de Janeiro, né, como em muitos lugares a festa da cidade é a festa do padroeiro, ou a festa de fundação da cidade, né? No nosso caso, o carnaval, que é o mais afetado. Estamos sobre essa contingência. E podemos postergar essa contingência, e aí, a meu ver, se quisermos retornar ao normal que nós tínhamos antes. Quer dizer, alguma coisa vai precisar acontecer, porque não é mais possível imaginar uma relação, né, do homem com a natureza, do homem com o trabalho, né, da forma como nós temos hoje, né? A vida não comporta e o planeta não comporta. Então, eu estou me referindo a soluções. Talvez a gente precise fazer uma grande festa antes de todas as outras, que é a de remover, né, todos esses excessos e toda essa demolição, que é uma demolição de existência da vida, né, que eu acho que é importante. Que a festa, ela nos reaproxima. Aquilo que é fragmento deixa de ser fragmento no momento da festa, porque ela permite o encontro, né? Permite a própria consciência da cidade. Quebramos aí, é um momento não só para o carnaval, também de transgressão, de quebra do ritmo, do cotidiano, mas também um momento que é um momento de desalienação do que é a cidade, porque a cidade toda se realiza ali. É um contato, né, com a cidade. Vamos ter que repensar isso. Eu acho que ela está em suspenso. Ela está em suspenso, como a própria cidade, como ela está em questão, né? No seu ir e vir, na sua mobilidade, né? Na sua forma de realização que exorbita, né? Vai para além dos limites da própria cidade. Como imaginar que um hambúrguer de uma dessas, né, lojas que nós temos aí, ou lanchonetes multinacionais que nós temos aí, né? Um hambúrguer desse precise de 1.000 litros d'água para poder. Como resolver esse problema? Que uma garrafa d'água, né,
que você compra e bebe necessita de mais 4 para poder realizar aquela garrafa, aquela água que você bebe, aquele conteúdo. Quer dizer, essa é uma relação, não tem como resolver esse problema se não mudarmos aquilo que são as relações de trabalho, de produção, de consumo. Então, eu diria que a outra grande festa seria que talvez necessitasse se realizar, como já aconteceu em muitos momentos da história, fosse a Revolução, como uma festa, né? Ou de pensarmos a Revolução como a festa das festas. Não é? Muito interessante essa colocação, Márcio. E temos até aqui um comentário do nosso amigo Flávio, que eu nem sabia disso. A Prefeitura de São Paulo já cancelou a festa da virada do ano na Avenida Paulista. Quer dizer, você está colocando aí, teu comentário, que as festas vão precisar se reinventar. As festas como a cidade, como o planeta, como a cidade. Como parte de todos esses processos, as festas vão precisar se reinventar, né? E o comentário do Flávio me chamou a atenção, porque como reinventar uma festa de Réveillon, né? Como acabar com o Réveillon e reinventar outro, quer dizer, claro, isso vai acontecer, os processos assim são, né? Assim como o Carnaval também já se reinventou muito, se você pensar bem, né? Já tivemos grandes reinvenções do Carnaval devido a outras circunstâncias, né? Na Zona Sul e no centro mesmo da cidade, o Carnaval de rua praticamente sumiu, dos anos 80 até os anos 2000, né? Nos anos 60, 70, desculpa. Depois eles voltam, os blocos voltam nos anos 90 com toda a força, né? Mas não deixa de ser uma reinvenção. Foi uma reinvenção do carnaval de rua que acontecia fortemente em outras regiões da cidade. E esse tipo de reinvenção vai ter que Mas por que é tão concentrado? Por que tem essa centralidade, né? Exato. Tem essa centralidade do centro e da Zona Sul? Porque a mídia também não cobre o subúrbio, não é? Ela não cobre a periferia. Então, aqueles que querem, né, ser notícia e querem viver a cidade, tem que viver no centro. Ou tem que... Então fica essa questão, os blocos não querem desfilar na Zona Sul. Mesmo os blocos Porque o que tornou o Cacique de Ramos conhecido? Não foi porque as pessoas vieram em Ramos, porque o Cacique de Ramos ocupava o centro do Rio. Ele tomava as ruas do centro do Rio. Ou seja, ele ocupava o lugar central. Tomava a centralidade da cidade. Né? E todos querem tomar a centralidade da cidade. Né? Então, a questão, eu acho que é repensar a cidade até como um modelo de relação. Pensar o sistema público, pensar os equipamentos urbanos, coletivos, né? Que estão muito concentrados também, porque tudo que pensar qual o significado do ponto de vista da vida com a espetacularização. Talvez a gente precise desespecularizar, certo? Nesse sentido, Márcio, eu fico pensando que as festas devem voltar pelas casas das pessoas mesmo. Talvez esse seja um caminho, né? Uhum. A gente sair da espetacularização. A Karen estava pedindo para vocês comentarem sobre os riscos e benefícios das festas populares suburbanas como roteiro turístico. Na verdade, eu acho que o Rafael até pode responder bastante bem, por conta de, né, Rafael, atuar como professor na área de turismo,
porque acho que essa pergunta da Karen me fez refletir que todo o turismo vai ter que se repensar, né? Até vi também que nessa próxima fase da flexibilização, já estão permitindo algumas visitas aos pontos turísticos principais da cidade, o que também... Eu só queria deixar claro que a gente tentou compor essa mesa, né? É muito importante falar isso. Essa mesa está sendo feita só com autores do Diálogos Suburbanos, que é o nosso projeto. O nosso projeto é pensar isso que o Márcio acabou de citar agora, né? O professor Márcio falou, por que existe essa invisibilização de alguns processos históricos, sociais e culturais no subúrbio? E é contra essa invisibilização que a gente está lutando. Quando a gente pesquisa, quando a gente publica, quando a gente produz, quando a gente vai ver que lá atrás os carnavais de Coreto eram anunciados nos jornais, né, da virada do século. Tem um trabalho muito bom agora da amiga Luciana Penafranco, lá da UF, que fez um trabalho sobre a sociabilidade através do teatro amador nos subúrbios. Então, existiu uma vida cultural, liceus né, nos subúrbios, e a gente vê isso nos periódicos suburbanos, que o Maurício de Abreu muito bem levantou e mapeou num artigo da década de 70, de 79, se eu não me engano, que é falando sobre os subúrbios, as periferias de ontem, os subúrbios de hoje. Eu vejo que cada vez mais tem surgido moradores do subúrbio que estão pensando esses roteiros, que estão refazendo e problematizando esses roteiros. É muito importante que a gente valorize essa história do lugar, que o Justino tanto trabalha, e que a gente traga pessoas de toda a cidade para conhecer. A gente fala do subúrbio, teve uma pessoa que perguntou, mas o que é subúrbio? Eu podia responder para ela que o Nelson demorou uma vida e uma pesquisa inteira para tentar entender as particularidades do subúrbio carioca, então eu não vou me desafiar a falar de forma tão rápida sobre isso, mas se a gente pudesse dizer o que é subúrbio, dizer que subúrbio é aquilo que já foi arrabalde, que já foi rural, que foi sendo incorporado pela cidade, é uma categoria operativa que já não é mais usada desde o início do período republicano. Antes se dividia a cidade entre freguesias urbanas e freguesias rurais, sendo que a freguesia rural de Irajá, Inhaúma, Engenho Novo, eram as freguesias que compunham a maior parte dos subúrbios, né, também Campo Grande. Então, hoje em dia, subúrbio é uma palavra que resistiu ao tempo, no sentido de que os moradores se identificaram com ela, porque não existe uma delimitação de nenhum órgão da prefeitura, de nenhum órgão jurídico-administrativo que diga aqui termina o subúrbio, ali começa o subúrbio. Benfica já foi subúrbio, Luiz Cláudio perguntou para mim, né, sobre isso. Era a freguesia de Inhaúma, ia até lá. Hoje em dia está na região central, né, como São Cristóvão. Outro dia eu estava conversando com o Márcio Pion, né, não é considerado subúrbio administrativamente, mas está no berço de entrada da Zona Norte, né, da freguesia do Engenho Velho, São Francisco Xavier, que dava origem a essa região suburbana. Então, hoje em dia, subúrbio é esse espaço onde a maior parte da população trabalhadora vive, onde 80% da população, né, da Zona Norte, da Zona Oeste vive, não está necessariamente vinculado ao trem, né, não está necessariamente vinculado à precarização, nem à distância. Eu mesmo moro no Engenho Novo, a 7,5 km do centro, muito próximo, a menos de 15 minutos, e moro num subúrbio. Então, o subúrbio é aquilo que a gente identifica onde as relações sociais, né, que foram herdadas dessa transição rural para a transição urbana se estabeleceram e se mantêm, de alguma forma, em suas sociabilidades. Então, olha o Justino tentando entrar aí, essa é uma dica que eu dou aqui, tá legal? É uma possibilidade de interpretação, mas existem outras obras, outros trabalhos que você pode ler. A gente debate muito isso no Diálogos Suburbanos. Se você quiser procurar nossa página no YouTube, nossa página no Instagram, no Facebook, a gente debate muito sobre essa questão, o que nós entendemos sobre o subúrbio. Nós temos, para começar a falar das mostras, a importante função, nesse sentido, das sociabilidades, né, que são as relações dadas pelas relações de vizinhança, e pelo auxílio mútuo entre esses vizinhos, né? Nós temos uma intimidade, vai se construindo uma intimidade, e essa relação de vizinhança já nasce com a própria instalação, a própria construção das casas, né? Que se dá
pelas pessoas que vão chegando e se instala, começando a preparar as suas casas em lotes, em grandes loteamentos que foram feitos ali a partir dos anos 1910, 1920, né, e daí para frente, maiores ainda, né, e essa população vai chegando e construindo suas casas. Na própria construção das casas, à medida que vão chegando levas de novos moradores, eles vão se auxiliando na própria construção, já vão criando uma intimidade entre eles a partir daí, né, e já vão criando as primeiras festas, vamos dizer assim, que seriam as festas de comemoração da construção de um telhado, de uma parede, ou quando se tinha laje, de bater uma laje e depois fazer uma feijoada, um churrasco, uma festa esses loteamentos, né, com arruamentos geralmente bem definidos, com calçado. Opa! Acho que temos mais um engasgo na internet. Agora, as festas propriamente ditas, né? Deixa eu me localizar aqui, que eu acho que eu saí da imagem. Né? Quanto às festas propriamente ditas, de casa e quintal, né? Que eram festas geralmente eram muito comuns, né? Mas entre elas existia uma festa chamada Gurufim. O Gurufim era um velório festivo, né? Já que os velórios eram feitos em casa na época, né? Não se tinha, só quem tinha realmente um poder aquisitivo maior, e que geralmente não era no subúrbio, é que teria condições de fazer algum velório, talvez na Santa Casa da Misericórdia, ou em áreas onde houvesse, nos próprios cemitérios, tipo na Real Grandeza, coisas desse tipo, né? Que pudessem talvez ali pagar um velório, né? Mas, no geral, os velórios nos subúrbios, nós temos como uma forma de manter as pessoas acordadas até o amanhecer, né? Para dali sair para o cemitério, né? Com uma romaria em direção ao cemitério, né? Então, nós temos as festas acontecendo dentro desses velórios, né? O velório mesmo é uma festa, chamado Gurufim, né? Que envolve desde brincadeiras, música, cantorias, né? E todo tipo de formas de convivência festiva dentro da casa, ao mesmo tempo que está ali uma pessoa sendo velada, né? Acompanhado por tiragostos e alguns sucos e, em alguns casos, mesmo bebida alcoólica. Então, temos esse tipo de festa. Temos as festas de música, né? Vamos dizer, as festas também em casas, né? Ou no quintal, que eram festas musicais, né? Onde se reuniam um violeiro, um cavaquinista, né? Um pandeirista, né? Um flautista e outros músicos, né? E cantores e compositores, naturalmente, que viviam nas redondezas ou na própria rua onde isso acontecia. Geralmente, nas ruas, haviam essas festas caseiras, não é? Na casa de um fim de semana, no outro fim de semana na casa de outro, né? Isso era muito comum, né? Pelo menos em algumas ruas eu pesquisei, né? Eu estou falando basicamente aqui no caso do bairro de Itaúma, que foi onde eu comecei toda a minha pesquisa, né? Nós temos também as festas de aniversário, né? Que, como uma colega que se apresentou numa live, na última live do Diálogo Suburbano, no final do mês passado, né, me falou dos bolos, né, das festas de aniversário no subúrbio, né, que eram bolos grandes, né, muito diferentes dos bolos da Zona Sul, que eram pequenos,
Realmente, as festas de aniversário, elas recebiam, geralmente, a criançada toda, né, quando eram festas infantis, e quando não, era muito comum ter uma parte dos vizinhos também presentes comemorando o aniversário do morador ou da moradora. Então, são tipos de festas no subúrbio, né, nas festas caseiras, né. Nós temos, e de quintal, né? Agora temos as festas de ruas, de praças, né? As festas juninas, que já foram bastante faladas aqui, que eram muito fortes nas ruas do subúrbio, né? A própria rua eu morei quando eu era pequeno, eu também já soube que memória é viva, né? Não quero falar muito nisso, mas nós fazíamos festas, né? Meus pais faziam festas, né? Junto com os seus vizinhos, na própria rua, né? E aí pessoas levavam cada família o seu tira-gosto, a sua comida, o seu doce, né? E as bebidas geralmente também eram divididas entre todos, né? E as bebidas típicas, inclusive, né? Comidas típicas de festas de São João e tudo mais, né? Também tinha os balões, eu mesmo soltei muito balão, aprendi a fazer balão, eu fazia balões de vários tipos, balão tangerina, balão travesseiro, balão peão, balão estrela, cheguei a aprender, né? Balão dado, né? Balão charuto, balão bola, né? Todo esse aprendizado eu tive, né? Felizmente, numa época que isso ainda era permitido, né? Nós temos também a festa de São Cosme e São Damião, que também já foi comentado. Eu me lembro de sair com um carrinho de mão com meus irmãos, nós éramos 5, né? E voltávamos cheios, né, de saquinhos de São Cosme e Damião, né? De doces, né? Era maravilha, era realmente uma festa deliciosa, vamos dizer assim, né, e doce, né? Quer dizer, muita alegria pelas ruas, muita criançada, muito movimento, né, no dia de São Cosme e Damião, né? Tem também uma outra festa de rua, né, que São Cosme e Damião e festa junina também, né, nós já vimos aí que não eram só festas de rua, eram festas também de terreiros, não é isso? São Cosme e Damião também, festa da criança, né? Se recebe a criança, eu não sei exatamente qual tiro seria o santo, né? Seria o próprio São Cosme e Damião representado ali de outra forma, mas de qualquer maneira, os terreiros também faziam as suas comemorações de São Cosme e Damião, né? Haviam também as batalhas de confete. As batalhas de confete eram um concurso de blocos de carnaval, blocos locais em geral, né, que iam concorrer em outros locais, em outros bairros, né? Então eu mesmo conheci, né, ainda, né, a sobrevivência desse tipo de festa, né, em ruas como a Rua João Ribeiro, em Pilares, no Largo da Abolição, né, no Engenho de Dentro, né, e outros bairros, né, nós ouvimos falar, o próprio Pinhol falou no Carnaval em Madureira, certamente as batalhas de confete em Madureira deviam ser fortíssimas, né? E outras localidades do subúrbio carioca, onde isso acontecia comumente na época, pouco antes do Carnaval, né? Preparando, inclusive, o clima para o Carnaval, né? E durante o Carnaval, então, nós tínhamos aqueles que eram os vencedores das batalhas de confete, né? Então, são festas características da época, né? Das primeiras décadas do século XX, né? Agora, eu quero tratar aqui também as próprias ruas como festa, como lugar de festa, né? Lugar de encontro, lugar de identidade, de geração e preservação de identidades sociais e culturais, né? Nós temos, a partir das próprias relações de vizinhança, mas a partir das brincadeiras, né? A rua, ela estava em constante movimento, né? Nas primeiras décadas do século XX, né? No processo de formação do sul e das próprias ruas,
esse tipo de vitalidade, né, festiva das ruas certamente vai se formar, e ali nos anos 30, 40, 50, e são relações fortíssimas de intimidade, de aproximação entre as pessoas, né? As pessoas na calçada, na própria rua, não tinha calçada, com as crianças brincando, e os pais ali após a chegada do trabalho, geralmente por volta de 6, 7 da tarde, da noite, né? Até umas 9 horas a rua virava uma verdadeira festa, né? Além durante o dia, né? As brincadeiras de dia. Brincadeiras seriam jogo de futebol, geralmente, rodar peão, bola de gude, né? E outras. E à noite, e durante o dia também, as meninas, os meninos, as crianças, brincavam de cabra cega, brincavam dos piques, né? Pique-esconde, pique-pega, pique-bandeira, né? Brincavam de roda, brincavam de passar anel às crianças menores, né? As meninas principalmente, né? Brincadeiras super coletivas, né? Brincadeiras com um custo baixíssimo, né? Não se gastava praticamente dinheiro para fazer essas brincadeiras, né? E, ao mesmo tempo, com um espírito coletivo e de aproximação e de identidade entre aqueles que participavam e entre os pais e as crianças na rua, criando esse clima festivo, né? Os pais também ali nos seus encontros de rua, eles trocavam entre si experiências e vivências do dia a dia, né? Eles, inclusive, existia uma espécie de terapia, vamos dizer assim, né? entre os vizinhos, né? Tem sempre aquele que tinha algum problema maior, que recorria aos demais, ou a um ou a outro, buscando uma vivência desse outro, em relação àquele problema, tentando encontrar uma saída para o problema, né? Então, era muito comum também esse tipo de troca, esse tipo de intercâmbio, esse tipo de aproximação, né? Esse tipo de sociabilidade, né? Nós temos as brincadeiras nas calçadas, nos portões, sendo, a princípio, a meu ver, o grande momento dessas ruas, né? o grande momento festivo, né? E que era no dia a dia, né? E nos fins de semana, durante o dia e início da noite. Na noite, nas áreas onde não havia iluminação, as festas, as brincadeiras ficavam até mais tarde um pouco, até 10 horas e talvez um pouquinho mais tarde, né? Esse tipo de situação que nós temos, na realidade, em boa parte do subúrbio, né? E que vai manter essa população preservando, né? Uma série de aspectos da sua cultura, né? E da sua própria consciência social, né? O Justino, deixa eu fazer um comentário aqui. Você está me ouvindo? Isso certamente vai colaborar bastante para a aproximação e a manutenção das identidades e sociabilidades entre as pessoas no subúrbio carioca, né? Agora, nós temos um outro momento que é exatamente o fim, né, que seria o terceiro item da minha apresentação, que eu vou tentar fechar o mais rápido possível, que seria o fim das ruas, espaços festivos, né, como lugares de encontro, como lugares de geração e preservação de identidades, né? Isso vai ocorrer principalmente, a meu ver, e eu vivi muito isso, né? Como eu digo, eu sou memória viva, né, dessa história também, né? O Pinhol mesmo falou que ia muito a festa da Penha, também viveu muito essa coisa do subúrbio, né? Era um tempo realmente sem nenhuma nostalgia, de uma qualidade de vida muito melhor do que a que nós temos hoje em dia, sem dúvida, no subúrbio, né? Então, nós temos ali a chegada da televisão, né? Já na década de 60,
né? Principalmente, eu marco muito a chegada da televisão subúrbio com a Copa do Mundo de 1970, né, que eu assisti dentro de uma escola, junto com uma turma enorme da rua, né, onde nem todos tinham televisão ainda, mas eu, por acaso, já tinha em casa, né, e uma parte dos vizinhos também. E quando não se tinha, nós fazíamos o televizinho, né, ver a televisão do vizinho, né, o famoso televizinho. Mas, de qualquer maneira, a televisão vai penetrando nas casas. Basta você ligar a tomada, você tem ali um mundo, né? Distante do seu, distante daquele das ruas, distante daquele das pessoas que viviam por ali. Uma outra realidade que vai sendo colocada e, diga-se de passagem, ao mesmo tempo que nós estamos tendo um golpe militar em 1964, a televisão está entrando nas casas do subúrbio, né, começando a tomar espaços cada vez maiores na vida das pessoas, inclusive criando distanciamento das próprias pessoas, da própria família, porque, afinal de contas, de jantar junto e passa a se jantar pela televisão. É terrível. É muito comum as pessoas receberem visitas. Aproveitando a deixa aí da Tereza, eu tenho um item aqui, que é o último item, que é exatamente o isolamento social dentro e fora de casa, né? Como mais um exemplo imposto, mais um exemplo de isolamento social que vem além da pandemia, né? Nós temos o isolamento das pessoas dentro da própria casa, às vezes entre os próprios membros da família, o isolamento das pessoas do mundo, de fora da casa, né, dali do mundo real, das ruas, né, da convivência, das relações de vizinhança, das relações de aproximação entre elas. E nós temos esse isolamento nos trens, né, nos metrôs, nos ônibus, porque cada pessoa está separadinha, uma a uma, né, com o seu celular. Ou seja, cada celular tem uma pessoa, melhor dizendo, né? Às vezes, 2 celulares tem uma pessoa, porque uma pessoa às vezes tem 2, 3 celulares, né? Então nós temos aí uma forma de isolamento social muito eficaz, né? Onde as pessoas estão separadinhas. Eu não sei, só para fechar, se vocês lembram do Drops do Cora. Não lembrem, mas... Lembro. Rafael não, claro, chegou, né? Aquele que a Rita Lee canta, chupando um drops de anis, não é isso? No cinema, né? No escurinho do cinema, chupando um drops de anis, era o Drops do Cora, né? O Drops do Cora, ele era... A propaganda dele dizia o seguinte: é o primeiro drops embaladinho, enroladinho e embrulhadinho, bala a bala, né? Onde estão todas as balas separadinhas, embrulhadinhas, uma a uma. Mas eu vejo hoje em dia as pessoas vivendo muito uma espécie de drops para uma relação direta com essa propaganda que se via na época e que o efeito drops do Cora, na realidade, nesse sentido, decair mais hoje que na época que era uma época que as pessoas tinham uns convivências bem melhores que as de hoje. É isso, desculpa aí. Bem, muito boa, assim, proveitosa, né, a fala do professor Justino, trouxe alguns aspectos aí muito importantes, né, sobretudo essa sociabilidade porosa, né, que penetra mais no cotidiano, nas relações das famílias, da vizinhança, né, esse caráter gregário, né, dos subúrbios, e o papel das ruas, né. Realmente as ruas mudaram. Eu diria que elas mudaram, sobretudo, né, porque mudou a forma urbana, mudou a urbanização, quer dizer, saímos de uma grande cidade, saímos para metrópoles e saímos para um modelo de vida metropolitana, né? Eu senti muito isso na minha trajetória de vida. Agora, no entanto, eu quero deixar aqui a esperança de que, assim como a vida não vai acabar com o Covid,
ou sem Covid, ou com outros Covids, a festa também não vai acabar, né? Eu penso que a festa é parte da existência da própria cidade, porque ela é uma expressão da sociabilidade urbana, né? E como expressão da sociabilidade urbana, ela é fundante, ela está na origem da cidade. Eu já tinha lembrado isso. Então, precisamos, talvez ela mude, né? Mude de forma, mude de maneira de celebração, de consagração, de transgressão. Essas formas serão alteradas. Vamos precisar reinventar a festa, né? Mas não podemos pensar só na festa, porque estamos diante de um quadro e a separação, né? O verdadeiro Covid, né, somos nós, tá certo? O grande risco realmente aparece aí, somos nós. E vamos ter que reinventar a festa, porque vamos precisar reinventar a cidade. A cidade precisa reinventada. E talvez daí toda a nossa luta de resistência e de trazer o debate sobre o subúrbio para a gente realmente mudar essa visão estereotipada, essa visão desagregadora, essa visão da ausência que guetizaram, confinaram o subúrbio, né? Então, eu penso que precisamos reinventar. E aonde sempre a cidade, quando teve grandes problemas, e eu já lembrei isso numa outra fala, a cidade sempre buscou os subúrbios, a periferia como solução, né? E eu diria que hoje isso continua sendo verdadeiro. A cidade encontra saídas, né, exatamente, né, em direção aos subúrbios, em direção à sua periferia, né? Então, eu queria deixar esse relato, e temos que pensar a festa aí numa perspectiva também espaço-temporal e nas diferentes escalas. Uma coisa, e que a festa está em toda a cidade, como lembrou o Pedral numa tirinha que apareceu aí escrita. Ela não é uma coisa do subúrbio hoje, ela está em toda a cidade, mas há festas e festas, né? E há escalas de festa, que englobam toda a cidade ou mais, o mundo, e há escalas de festas que são comunitárias, que são locais, né? Então é isso. Muito obrigado. Isso dá vários debates, né, Márcio? Muito obrigado. Isso dá vários debates. A gente vai ter que agendar daqui para frente alguns debates sobre isso. Do samba, sobre também a questão da perseguição à cultura popular, da dificuldade da festa, da qualidade, né? Mas tem uma musiquinha que, a princípio, me parecia ser da época de Getúlio Vargas, mas não, ela foi da década de 60, pós-golpe militar, que marcou também a perseguição à cultura popular na época, né? Que era a seguinte, eu vou até cantar para vocês, que é assim, eu não me lembro o nome do compositor, infelizmente, mas é: senhor delegado, seu auxiliar está equivocado. Comigo, eu já fui malandro, hoje estou regenerado. O meu documento, se me esqueci, foi só por distração. Comigo não, sou rapaz honesto, trabalhador, olha só minha mão, sou tecelão, se ando alinhado. É porque gosto de andar na moda, pois é. Se piso macio é porque tem um calo na ponta do pé, se o senhor me prender, vai meter uma grande justiça na lata. Amanhã é domingo, tenho que levar minha patroa à missa na penha. Lá na Muito penha, bom, né? E afinado. Obrigada, gente. Eu vou encerrar. Obrigado, Xuxi. Cortem a gente, que é horrível ser cortado. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado a todos. Sábado, aliás. Fim de semana. Tchau. Tudo de bom.